Os vereadores que integram a SEI da Arena pretendem ampliar as investigações da comissão. Os parlamentares querem agora informações sobre o projeto executivo, que definiu as diretrizes para a construção do ginásio esportivo. Além do item inicial, que era o objeto inicial, que era a análise dessa obra, nós estamos pedindo agora que também seja analisado por essa SEI todo o processo de contratação e da elaboração do projeto inicial pela Montebelense. O grupo também vai pedir a prorrogação do prazo dos trabalhos por mais 3 meses. A medida depende de aprovação dos demais vereadores em plenário, o que deve acontecer na próxima terça-feira. Isso porque, pelo cronograma original, o trabalho da SEI se encerraria no dia 3 de outubro. Como entrou um novo fator para ser analisado pelos membros da SEI, o prazo concedido anteriormente pelo plenário de 90 dias não vai ser possível de ser respeitado. Então nós estamos pedindo autorização do plenário da Casa para que a gente prorrogue um pouco mais essas investigações baseado nesse novo aditivo, né, do objeto da SEI. Em Nova Oitiva, os vereadores ouviram o perito judicial Rubens Cavalheiro Júnior, responsável pela elaboração do laudo técnico judicial utilizado pela atual administração para pedir o rompimento do contrato com a Recoma, empresa responsável pelas obras. A construção está paralisada desde maio desse ano. O objetivo era a apuração dos serviços que haviam sido executados e para ser comparados com os serviços realmente pagos. O juiz houve por bem homologar a prova, ou seja, dar por finalizado o processo com o meu laudo inicial, com os questionamentos das partes e as respostas do perito. O representante do Judiciário afirmou à comissão o que já havia descrito no processo judicial, que ocorreram alterações nas fundações, na cobertura e no método construtivo das arquibancadas, mas que não há irregularidades técnicas na obra. O primeiro ponto que foi observado como impossibilidade de ser executado foi quando das fundações. O projeto de fundações ele especificava um determinado tipo de estaca e quando foram fazer o início do estaqueamento perceberam que era impossível ser feito aquele tipo de procedimento em face de que havia sido, tempos atrás, aquele local havia sido objeto de descarte de materiais, de lixo orgânico, enfim, de várias coisas, entulhos que impossibilitava aquela execução. Outro ponto foi com relação à estrutura metálica da cobertura, que ela especificava uma estrutura espacial, que é uma determinada forma de estrutura, com material metálico, e está nos autos um laudo que a construtora, que, segundo ela, de forma precavida, né, se for isso, entendo até que se deva louvar, né? Temos casos aí há pouco tempo lá em Minas Gerais, né? Uma execução de projeto que não era o ideal. Mas com esse argumento foi feito uma análise da estrutura e foi feito um laudo que ela não teria condições de ser executada sem um problema estrutural posterior. E o terceiro ponto, que a gente cita no laudo, é a questão da metodologia construtiva também das arquibancadas, que eram previstas moldadas em loco e foram transformadas em pré-moldada. Houve irregularidade na obra, de acordo com os levantamentos
básicos que o senhor fez? Tecnicamente, não dá para dizer nenhuma irregularidade com o que nós encontramos lá. O perito também respondeu questionamentos sobre o pagamento antecipado das estruturas metálicas. Em relação aos serviços pagos, havia uma diferença da ordem de 4 milhões, que poderia ser creditada ao fato de não termos considerado o item cobertura metálica. A vereadora Dulce Rita pediu a inclusão no processo de um documento assinado pela ex-secretária de Obras, Flávia Pitombo, apontando que parte das estruturas metálicas estariam na cidade de Presidente Prudente. Bom, esse documento está mostrando onde que se encontram as estruturas metálicas, que estão falando essa diferença dos 13 milhões para os 9 milhões, que o próprio perito teve a oportunidade de falar que essa diferença está nas estruturas metálicas. A comissão volta a se reunir na próxima quarta-feira, dia 2 de outubro. Por sugestão do relator, Carlinhos Tchaca, será convidado um representante da Montebelense. A empresa é responsável pela elaboração do projeto executivo da Arena.